Olá pessoal, estamos aqui com essa aula e trataremos sobre escalas termométricas e nós vamos estudar resoluções de exercícios, ok? Então, nas últimas aulas foi passadas as três escalas termométricas, a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. E agora nós vamos resolver alguns exercícios. No primeiro exercício, o exercício proposto no livro didático, é nos pedido que nós transformemos 20 graus Celsius na escala Kelvin e na escala Fahrenheit. Então, ele diz que no interior de uma caverna, a temperatura pode variar de 17 graus Celsius a 21 graus Celsius. Em um certo dia vai apresentar dentro dessa caverna 20 graus Celsius e nos é pedido aqui qual será essa temperatura na escala Celsius, na escala Fahrenheit e na escala Kelvin. Muito bem. Então, como nós aprendemos, simplesmente nós escrevemos a nossa escalazinha. Comparação de escala. Então, foi visto a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Mais uma vez, a escala Celsius vai de 0 a 100, a escala Fahrenheit vai de 32 a 212 e a escala Kelvin de 273 a 373. Bem, nós temos 20 graus Celsius na escala Celsius, queremos saber desse mesmo valor na escala Fahrenheit e na escala Kelvin. Então, quanto será 20 graus Celsius nessa escala e nessa escala? Bem, nós escrevemos a nossa equação de transformação. Nossa equação de transformação é dada por TC sobre 5, TF menos 32, é igual a TK menos 273 sobre 5. Nós já vimos como foi a dedução dessa fórmula, ok? Então, essa daqui é a nossa equação geral de conversão de temperatura entre essas três escalas. Muito bem. Próximo passo, nós vamos passar logo da escala Celsius para a escala Fahrenheit e depois da escala Celsius para a escala Kelvin. Da escala Celsius para a escala Fahrenheit, pegamos essa primeira igualdade aqui. Então, escrevemos 20 sobre 5, TF menos 32 sobre 9. Veja, eu peguei esta igualdade. Eu escrevi 20 sobre 5, é uma temperatura TF, é uma temperatura na escala Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Essa temperatura na escala Fahrenheit é a que nós queremos encontrar. Então, aqui, basta resolvermos esta equação, que vai ficar 5 vezes TF, menos 5 vezes 32, 160, igual a 9 vezes 20, 180. 5TF é igual a 180 mais 160. TF é igual a, somos 2, que dá 340, dividido por 5. E nossa temperatura na escala Fahrenheit é igual a 68 graus Fahrenheit. Pronto. Então, o que significa essa resposta? Significa que quando eu estiver na escala Celsius, a 20 graus Celsius, nós estaremos na escala Fahrenheit a uma temperatura de 68. Próximo passo. Vamos agora levar 20 graus Celsius para a escala Kelvin. Vejam que essa daqui é a transformação mais fácil de se fazer, porque aqui tem 5 e aqui tem 5. Então, nós vamos cancelar esse 5 com esse 5 e nossa fórmula fica TC sobre 5, TF menos 243 sobre 5. Cancelando esses dois 5, nós ficamos com a fórmula TK é igual a TC mais 273. Nós isolamos o TK aqui e esse 273 aqui passa para o lado de lá positivo. E depois só invertemos, né? Resolvemos para a temperatura a qual queremos, que é a temperatura na escala Kelvin.
TK é igual a TC mais 273. Então, agora, TK é igual, quanto é a temperatura de TC? 20, mais 273. TK é igual à soma de 20 mais 273, que é 293 Kelvin. Portanto, quando a nossa escala, na escala Celsius, estiver marcando 20 graus Celsius, nós teremos uma temperatura de 68 graus Fahrenheit e uma temperatura de 293 Kelvin. Só lembrando que nós não usamos a bolinha de grau aqui, porque essa daqui é dita a escala absoluta. Muito bem? Passaremos agora para a segunda questão. A segunda questão, ela nos diz, identifique as alternativas incorretas, certo? Então, cuidado. Aqui é pedido para nós identificarmos as incorretas. Primeira, temperatura é o grau de agitação térmica das moléculas de um corpo. Essa daqui é o quê? Muito bem. Essa daqui, né, está correta. Então, se essa daqui está correta, nós vamos para a próxima, porque ele quer o quê? As incorretas. Dois sistemas estão em equilíbrio térmico com o terceiro. Logo, eles estão em equilíbrio térmico entre si? Muito bem, correto. Terceiro, um dos pontos fixos da escala termométrica é o ponto de gelo, que deve ser obtido sob pressão de 2 atm, na escala Celsius correspondente a 0 graus Celsius, na escala Fahrenheit 32 graus Celsius e na escala Kelvin 273 Kelvin. Falso. Embora nós tenhamos visto no slide anterior que na escala Celsius o zero seja, né, o ponto do gelo, e na escala Fahrenheit 32 e 273 na escala Kelvin, aqui é onde está o erro. Não é a 2 atm, é a 0 atm. Ou seja, é na pressão, nas condições normais de temperatura e pressão, né? Que não é em 0 atm, aliás, corrigindo, né? Nas condições normais de temperatura e pressão, certo? E a alternativa 4 diz, então, essa daqui é uma que nós vamos marcar, e na alternativa 4 diz, quanto maior a massa de um corpo, maior é a sua temperatura. Falso, né? Na temperatura, ela não vai depender da massa do corpo, e sim do grau de agitação, né, das moléculas, ok? Então, nós temos aqui duas alternativas incorretas, beleza? Então, assim fica sendo 3 e 4. Próximo slide. Questão número 8. Durante o gincana escolar, o apresentador propôs aos alunos que completassem a seguinte frase. Quando 3 corpos estão encostados entre si e em equilíbrio térmico, é impossível afirmar que. Qual destes alunos completou a frase corretamente? Ele quer que complete aqui. A Carol disse, o corpo que tem maior massa tem maior calor? Opa, nós já vimos no slide anterior que a nossa temperatura, né, que o calor, ele independe de quê? Da massa do corpo. Karine diz, todos os corpos têm o mesmo calor? Também não, né? Porque todos os corpos estão no mesmo estado físico. Aqui não nos é dito nada, né? Quando 3 corpos estão encostados entre si e em equilíbrio térmico,
Então, não nos diz nada sobre o estado físico dos corpos aqui. Cuidado! E todos os corpos contêm o mesmo calor. Cuidado, ó, não, cuidado o que é que nós estamos tratando, é sobre equilíbrio térmico. Os três corpos apresentam a mesma temperatura, então esse daqui não é o mesmo calor, e sim a mesma temperatura. Então a correta aqui, quem completou foi apenas a Beatriz. Próximo slide. Então, na nossa próxima tela, nós temos um viajante, ao desembarcar no aeroporto de Londres, observou que o valor da temperatura do ambiente na escala Fahrenheit era o quintuplo do valor da temperatura na escala Celsius. A temperatura em graus Celsius era, então, ele nos dá aqui a informação que na escala Fahrenheit era o quintuplo. Então, o que nós fazemos numa questão como essa? Vamos tirar logo os nossos dados. Então, nós temos TC, e nós temos que a temperatura na escala Celsius é 5 vezes, né, na escala Fahrenheit, é 5 vezes na escala Celsius. Então, o que nós fazemos aqui é simplesmente nós escrevemos a nossa formulazinha. TC sobre 5, né, é igual a 5TC menos 32 sobre 9. Sobre 9. Então, nós queremos a nossa temperatura na escala Celsius. Então, aqui nós escrevemos 5TC. Por quê? Porque nós sabemos que a temperatura na escala Fahrenheit é 5 vezes o TC. Então, TC sobre 5 é igual a 5 vezes TC menos 32 sobre 9. E agora vamos resolver. Então, meio pelos extremos. Então, vai ficar, ó, 25, 5 vezes 5, 25TC, menos 5 vezes 2, 160, igual a 9TC. Ok? Então, ó, 5 vezes 5, 25, TC, menos 160. 5 vezes 32, 160. 9TC. Então, agora, eu tenho 25TC desse lado e 9TC desse lado e número desse lado. O que nós fazemos? Vamos colocar as variáveis todas do lado esquerdo e os números todos do lado direito. Então, vamos lá. 25TC menos 9TC é igual a 160. Então, 25TC menos 9TC dá igual a 16TC, que é igual a 160. Então, vamos isolar TC, que é igual a 160 sobre 16. Ok? 16 está multiplicando aqui, passamos ele para esse lado, dividindo. Então, TC é igual a 10. Assim, nossa resposta certa fica sendo o item de número B. Ok? Tudo bem, pessoal? Essa daqui é a primeira parte da nossa aula. Tá bom? Nós vamos fazer uns videozinhos curtinhos, para não ficar tão cansativo. E na nossa próxima aula, nós vamos voltar resolvendo a 10, 11, 12 e 13. Beleza? Até a nossa próxima